Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow, um podcast que nasceu para trazer pessoas que têm uma história para contar e que vai te ajudar. E hoje eu tenho o enorme prazer de trazer aqui Enzo Ribeiro. Enzo, seja bem-vindo. Lúcio, eu que agradeço um convite tão especial. Para mim é uma honra. Primeiro, eu sou seu fã pela tua história e poder também compartilhar um pouco da minha é gratificante, principalmente com uma pessoa especial como você. Enzo, eu sempre falo que você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Você tem uma carisma, dá gosto de estar perto de você. Obrigado. E hoje eu quero conversar um pouco, entender um pouquinho da sua história. Tá caindo caneta, tudo aqui, mas deixa pra lá. Faz parte, né? Conhecer um pouco da sua história e eu vejo que o que mais me motiva fazer esse podcast é compartilhar a história de uma pessoa, não somente para mostrar onde ela chegou, mas mostrar como ela chegou. É muito fácil hoje ver você na posição que você está, mas as pessoas têm que conhecer um pouco como você fez, onde você errou e como consertou, para que ela possa ter experiências, né, nisso. E você que é apresentador, tá, no programa Empreendedorismo na Rede, na Band agora. Exatamente. Né? E você tá, isso acho que é só o começo da sua jornada na televisão. Mas antes de falarmos nisso, eu quero saber quem que é o Enzo. Vamos começar a conhecer um pouquinho da sua história. Então, falando do Enzo, é um cara simples, um cara humilde, que acima de tudo tem uma espiritualidade muito elevada. A vida, ela ensinou bastante. Passei por muita dificuldade na vida, saindo do interior do estado do Pará, de uma família bem simples e que investiu na educação para poder transformar a vida de gerações, porque eu sempre falo que a educação, ela transforma vidas. E, de fato, quando você une a educação empreendedora, mais ainda. Então, o Enzo, ele é esse cara simples, sonhador, pé no chão, porque eu acho que hoje eu sempre falo que os problemas eles vão existir, cada um com a sua proporção, e você ter equilíbrio emocional para lidar com cada problema. Fantástico. Você mencionou duas palavras que constantemente eu vejo nas pessoas de sucesso: transformar vidas e sonhador. Eu acho que é uma combinação que move o empreendedor, né? Geralmente nós não fazemos, muitas das vezes, por nós, mas para poder transformar a vida de alguém. E me conta mais, você veio para São Paulo quando? Como é que foi sua jornada, né? Você é do Pará? Exato, sou paraense. Saí de uma cidade do interior do estado, assim, de uma família, de uma cidade de 35 mil habitantes. Ali, Cidade pequena. Cidade bem pequena. Eu lembro que não existia, por exemplo, na casa dos meus avós, não existia nem energia. Uau. Ou seja, era uma realidade, na verdade, ainda é uma realidade em muitos lugares do Brasil. Por isso que eu falo que hoje chegar até aqui, eu já sou grato. Sim. Por tudo que eu poderia ter continuado. Então, até falando no aspecto lutado, ter ficado lá, né, como os demais, que escolheram isso, muitas das vezes não tiveram oportunidade, mas eu entendi que aquele lugar não era para mim naquele momento. Então, eu decidi sair de lá. Então, falando do aspecto transformação de vidas, eu fui transformado a partir do momento em que os meus pais investiram na educação dos filhos. Um belo dia, quando os meus avós, por parte de mãe, faleceram, minha mãe, os meus pais hoje nós somos 5 filhos, chegaram com meu irmão mais velho, meus avós tinham acabado de falecer, e meus tios começaram a brigar por terra. Aquela coisa de família e tal. Minha mãe falou assim: nós não vamos deixar isso para os nossos filhos. Uau. Nós vamos deixar um outro legado, o conhecimento, uma Fantástico. formação. E isso eu falo que o empreendedorismo, que muitas vezes as pessoas acham que está associado a ter um negócio, de fato não é. Ou somente a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro, exatamente. Então, a transformação de vidas, ela iniciou ali. Quando meus pais chegaram com meu irmão mais velho, minha mãe ganhava uns... Qual que era a sua idade, né?
Não, tinha o quê? Uns 5 anos na época. Eu sou o mais novo dos 5 Sua mãe era visionária, seus pais. Exato. Eles entenderam Minha mãe, para você ter uma ideia, Lúcia, minha mãe saiu da roça, né? Ela casou com meu pai trabalhava nas rodovias do estado do Pará, tampando buraco no sol quente, né? Ali, meu pai não teve, não concluiu a escolaridade, diferente da minha mãe, que o desejo dela era virar professora. Inclusive, minha mãe fez contabilidade, minha mãe fez administração e acabou se tornando professora. Era uma dificuldade muito grande sustentar 5 filhos. Era desafiador. Prova tanto que eu sempre falo assim, que muitas das coisas hoje eu entendo um pouco mais, porque os meus pais, eles tentavam usar estratégias para que a gente não percebesse o sofrimento. Que eu acho que é comum dos pais, né? Nós tentamos de uma forma ou outra aliviar a vida dos nossos filhos, né? E é muito louco, Lúcio, que eu tenho uma história com a manga. A manga... Me conta. A história da manga, eu falo que assim, meu pai principalmente, porque era dividido assim, minha mãe era professora, e voltando à história um pouco para concluir, meus pais chegaram com meu irmão mais velho e falaram assim, ó, é o seguinte, a gente vai investir em você, tirar parte do que a gente investe nos seus irmãos, para que você faça um cursinho pré-vestibular, e assim que você estiver formado, trabalhando, você vai ajudar seus irmãos. Resumindo, hoje nós somos 5 filhos, todos formados, 4 deles são concursados, e isso se repete por todos os meus sobrinhos, que inclusive a mais velha já está fazendo biomedicina. Uau! Então, assim, você vê que o empreendedorismo, a transformação de vida, ela iniciou ali com meus pais. Olha que doideira, né? Aí você me fala que uma mulher dessa não é empreendedora? Exatamente. Não tem como não falar isso. Não tem como. Olha a visão dela. Eu vou investir em um. Primeiro, ela colocou na cabeça dele que quando você tiver condições, você ajuda o outro e vai e vai. Eu digo que o poder que a mulher tem de solucionar as coisas, de fazer as coisas, de dar conta da casa, do marido, dos filhos e ainda trabalhar, porque hoje muitas mulheres Fazer trabalham. várias coisas ao mesmo tempo, né, Lúcio? Você me disse que não é uma empreendedora. Eu sempre que eu pergunto, tem alguma empreendedora aqui? Aí levanta 1, 2, 3, 4. Tem alguma mãe? Né? Então, por que vocês não levantaram a mão? Vocês são empreendedoras né? Nasceram e, poxa, conduzir uma casa não é fácil. Não, exatamente, é o que você falou, mas às vezes as pessoas elas acabam não tendo essa percepção, como por exemplo, minha mãe, meus pais, eles não se acham empreendedores, eles só passaram a enxergar que eles eram de fato empreendedores, inclusive assistindo o programa. Uau! Então assim, minha mãe fala assim, nossa... Olha a grandeza, que legal você falar isso. É muito doido, né? É muito doido isso. É por isso que eu acho que motiva as pessoas, motiva você principalmente de levar um programa de televisão desse, onde a pessoa talvez está assistindo, esperando uma coisa e de repente fala, caramba, então empreender é isso? Então tem alguma coisa de empreendedor. Exatamente. Então, como eu falei para você, as pessoas tentam associar a ter um negócio, a ganhar dinheiro. De fato, não é só isso. Você transformar não só uma vida, mas transformar gerações, porque vão se estender todas essas transformações de vida. Eu falo que meus sobrinhos, assim, a mentalidade, o pensamento e as oportunidades que eles estão criando e conquistando são gigantes. Que eu, na época, com meus irmãos, a gente tinha uma era tudo muito difícil, muito difícil. Aí eu volto para a história da manga. Volta, tô curioso. Você sabe contar a história, você menciona e esquece. Volta. Vamos lá para a história da manga. Então, assim, como eu falei, era difícil porque minha mãe era um salário, o professor ganhava não tão bem na época. E meu pai trabalhava ganhando um salário também. Só que eles dividiam as despesas ali. Tipo, minha mãe ficava responsável por vestir, né, e investir na educação. Meu pai colocar comida dentro de casa. Só que às vezes não dava. Você imagina, 5 filhos. Sim. Era difícil. E a gente não tinha o lazer, não tinha piscina, não tinha nada, não tinha esse negócio. Não que esteja associado a isso, mas eu estou falando um termo de lazer que nos fosse tomar banho de rio. Ou seja, meu pai levava a gente para os rios, no horário tipo do lanche, passava debaixo da mangueira, a gente enchia os sacos aquele saco de farelo, de farinha, e a gente trazia cheio.
além de levar farinha de mandioca e ficar debaixo da mangueira comendo manga com farinha de mandioca. Uau! Qual é o sentimento que você tem quando você... Porque você reviveu essa imagem agora, não tem como. Não tem Eu como, que não estive lá, eu me imaginei, basicamente. O que você sentiu? Então, Lúcio, eu falo assim que o meu pai, principalmente, eles viveram tiveram que tentar minimizar os problemas, não passar essa responsabilidade para os filhos, essa carga, né? Tipo, tentar dizer que estava tudo bem, tentar sempre mostrar que estava tudo bem, e, na verdade, muitas vezes não estava bem. Era muito difícil. E assim, meu pai, eu falo assim, eu tenho como um grande exemplo, assim como minha mãe, eu falo assim, eu não poderia ter pais melhores que não fossem eles. E ele, então assim, ele não tinha dinheiro para comprar o pãozinho, que aqui é conhecido como pão Sim. francês. Aí o que é que ele fazia? Ele levava a gente para comer farinha de mandioca com manga, tomando banho de rio. Esse era o nosso lanche. E a gente era feliz. Claro. Porque isso era o nosso Quantos lazer. momentos que você passou ali com ele? Não, e não era só isso, porque às vezes não tinha o que comer. Era a única forma também de matar a fome. Então, lá, a manga, ela é uma fonte de sobrevivência, assim como é para muitas pessoas pelo Brasil. Quantas e quantas pessoas talvez nem tenham uma manga com farinha de mandioca para poder se alimentar? Uau. Então, é como eu falei, hoje eu adoro manga, continuo comendo manga normalmente, mas eu tenho essa paixão pela manga por conta do que ela representa na minha vida, né? E é interessante você mencionar isso, porque do outro lado, talvez você vê crianças que tiveram tudo, né, de comer, não faltou nada, mas talvez não tem memórias que você construiu ali. Exato. E quando você olha para o seu pai, para sua mãe, você acredita que eles entregaram o melhor que eles tinham? Lúcio, assim, eu falo que, como eu falei, na verdade, como eu falei para você, eu não poderia ter outros pais melhores, assim como irmãos também. Eu sou muito feliz e muito grato aos meus pais, grato aos meus irmãos, porque sempre muito preocupados, sabe? Por mais, hoje eu estou praticamente 12 anos em São Paulo, mas eu tenho irmãos que, como eu falo para você, eu não poderia ter melhores. Uau. Para mim, são os melhores irmãos, os melhores pais. Eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe, eles souberam cultivar o sentimento do amor ao próximo. Não só meus pais, como minha avó, que teve 16 filhos, a mãe do meu pai, que também foi uma guerreira. Então, assim, eu falo que tudo isso faz com que essa evolução, não só profissional como pessoa, como ser humano, mas espiritualmente. Sim. Eu falo que se Deus disser, daqui a 5 minutos você tem que partir, eu vou. Vou feliz, vou tranquilo e vou em paz. Porque eu acho que isso, para mim, é o que a minha missão, o ciclo, ele se encerra aqui e foi necessário eu viver tudo isso para poder, poder me tornar o ser humano que eu sou. E o projeto do próprio programa, ele tem esse papel de não simplesmente fama, dinheiro, porque eu hoje, inclusive, eu vindo para cá, conversando com o motorista, ele falou assim, eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou assim, ó, eu te assisti na Band. Muito curioso. Eu estava falando para ele que eu admirei muito um vídeo da Glória Maria, que inclusive era uma excelente profissional, uma inspiração para todos nós, que ela fala assim, eu sei que é pesado, mas ela fala assim, na hora de você ser velado, ninguém vai sentar no teu lugar. Entende? E de fato, não vai ter o dinheiro, não vai ter fama, não vai ter nada. Vai ter sim o legado, O que você deixou. o que você deixou, o que você fez de bom nesse mundo, que você deixou para as pessoas aqui. É interessante quando você menciona sobre o seu pai, né? Que você simplesmente acredita que ele entregou o melhor. E eu tinha uma questão com meu pai que, sabe aquela coisa que minha mãe entregou tudo que ela tinha para dar, fez o melhor, e com meu pai eu ficava assim, puxa vida, ele podia ter feito mais. Era um homem inteligente, era um homem que Deus deu habilidades incríveis e talvez ele deixou a desejar. Isso é o que tinha na minha cabeça. E recentemente, quando eu escrevi um livro, Autogestação,
Eu já te dei esse livro. Sim, inclusive, obrigado. Maravilhoso. Obrigado. E ali, num dos pontos, me conhecendo, lembra? Tudo para mim transformou depois que eu decidi me conhecer. E referente ao meu pai, eu comecei a entender que o que ele tinha, ele me entregou. Aí eu parei de ser vítima, achando que ele tinha que ter feito algo a mais. A forma de olhar meu pai, eu não lembro exatamente qual foi o momento, mas no dia que eu tive essa revelação, eu falei, pai, obrigado. Pelo contrário, e hoje quando eu falo dele, ou eu olho, né, para ele, eu falo, caramba, ele me entregou até talvez mais do que ele podia. Então eu acho que as pessoas que estão, né, escutando, você que está escutando, né, perde essa questão que se meu pai tivesse feito algo, eu teria sido Às vezes as alguém. pessoas elas tiram a responsabilidade dela E e joga. acabam tentando jogar isso para as outras pessoas. Exato. Mas você é responsável pela tua vida. Não adianta você querer tirar essa responsabilidade e passar para Não outro. adianta. Assim, existem pessoas que vão te ajudar, sabe? E vão ter pessoas que você vai achar que tem obrigação de te ajudar. E assim, o que a gente tem que entender? O respeito, ele tem que existir. Sim. Eu sempre falo, inclusive, para toda a minha equipe, para as pessoas que estão comigo, eu sempre falo assim, eu quero do meu lado as pessoas que se sintam bem do meu lado. Eu quero do meu lado as pessoas que acreditam e nem todos são obrigados a continuar. Sim. Só que o fato delas não continuarem não significa que eu vá guardar algum tipo de sentimento ou algum tipo de mágoa. Eu acho que os ciclos, eles existem, faz parte disso, e a gente está em constante aprendizado sobre toda a vida da gente. A gente evolui, mas hoje, do meu lado, eu quero as pessoas que desejem estar do meu lado, não por obrigação. Sim. E se ela chegar comigo e falar assim, não, eu não quero estar do lado dele, eu vou entender e vou respeitar. Porque a gente tem que aprender a respeitar a decisão das pessoas, as opiniões das pessoas. Porque isso faz parte da vida. Não tem como você ficar questionando, ah, meu Deus, por que disso? Não. Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua forma de pensar. E o que Deus tem para cada um de nós já está destinado, já está escrito e não há o que mudar. Cabe a gente agora tentar entender. Agora, aceitar, talvez muitos não aceitem. Não aceitam. Como é que você vê o seu propósito? Lúcio, o propósito de vida eu quero, de fato, poder contribuir, transformando a vida das pessoas, porque eu fui oportunizado. Eu disse que Deus, assim, eu sou extremamente grato por todos os anjos que passaram na minha vida, porque Deus colocou anjos na minha vida, que me ajudaram. E não só no começo, quando eu vim para São Paulo, mas durante e atualmente eu tenho anjos que estão comigo. Então eu tenho essa ligação muito. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que você faz? Você apresenta, você corre. Cara, a única resposta que eu posso te dizer é esse cara de cima. Só ele consegue descrever o que acontece, porque eu de fato tenho uma ligação espiritual tão forte que eu tenho o sentimento da presença. Sim. Uau, incrível isso. É forte. Inclusive, quando a gente acabou mudando de local de gravações, quando eu entrei no espaço, eu senti. Ali. E é muito, muito doido que as pessoas podem não acreditar no lado espírita, mas eu sinto, eu sonho. Pessoas que já se partiram de ligações fortes ao ponto de entender. Antes eu ficava brigando comigo mesmo, falava assim, por que disso, por que aquilo? Mas hoje eu entendo. Sim. Eu entendo que é necessário. Eu entendo que essa evolução, inclusive a espiritual, foi necessário viver todas essas situações na minha vida para chegar até aqui. E se tratando, como eu falei, de propósito de vida, eu quero poder, de fato, dar oportunidade para as pessoas, porque aquilo que fizeram por mim, eu não consigo pagar em dinheiro, mas eu consigo pagar em ações. Estou anotando aqui, ó. E voltar aqui, ó. Você mencionou em transformação de outras pessoas, sonhador. Aí não tive que bonitinho. Sua mãe é uma visionária, tá?
Visionário. É visionária, é inteligente. É. Aí você mencionou gratidão. Tem alguns princípios. Olha como que às vezes nós deixamos passar coisas, né, que podem, né, transformar nossas vidas. Gratidão. Para mim, gratidão. Eu sou tão fissurado com essa palavra que eu não consigo estar perto de pessoas que não são gratas. Eu não consigo. Parece que a minha energia é sugada de um ponto que eu tenho que sair, né? Gratidão, ser generoso, são coisas, honra. Honra. Se a Exato. pessoa pega talvez essas 3 coisas e fala, eu vou aplicar na minha vida, ela já começa a ver transformação, né? Uma vez, conversando com um grupo de estudantes, e eu perguntei, quem aqui gosta do que faz? Aí todo mundo ficou meio acanhado, aí um levantou e falou assim, eu odeio o que eu faço, eu acordo todos os dias para poder ir trabalhar e é uma droga. Deixei ele passar um pouco aquela emoção que ele estava, tal. Falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive um período de 6 anos que eu não fiz o que eu gostava, mas deixa eu te dar alguns princípios que eu exercia. Eu fazia mais do que me pedia, eu fazia melhor, eu era grato pelo meu chefe, porque ele estava me dando uma oportunidade, eu era generoso e eu honrava ele. E aí eu contei para ele que a oportunidade que eu tive de sair do meu trabalho e ir para trabalhar no que eu faço já há 17 anos foi simplesmente porque alguém olhou e falou, cara, que cara diferente é esse? Eu acho que ele serve em outra empresa. O que ele está fazendo aqui é pouco pelo que me viam fazer. E aí eu falei para ele o seguinte, olha, amanhã vai para o seu trabalho, aplica esses 4, 5 pontos que eu te falei. Eu duvido que em 3 meses, 1 mês, você esteja fazendo a mesma coisa. Sua vida vai mudar. Ele ficou bem emocionado. Então, tem coisas simples que nós podemos aplicar. Não requer dinheiro, não requer nada. Pode ser simples nas palavras, Sim. né? E às vezes nas ações, o impacto que ela proporciona na cada um. Enorme. Exatamente, como você falou, são três palavras, né? Que são simples, mas o que muda na vida de alguém. Poder, né? Que... Exato. Então, eu acho que isso é transformador, né, Lúcio? Porque eu falo assim, quantos queriam, às vezes as pessoas estão desmotivadas, sem perspectiva nenhuma, isso é uma realidade do mundo, porque a pandemia ela trouxe esse aspecto de depressão, trouxe muitas pessoas hoje têm buscado tratamento, mas eu acho que o empreendedorismo, falando um pouco dessa palavra que é tão forte, que está associado não somente a ter um negócio, mas transformar vidas, ela vem para resgatar essa mudança, seja tirando da criminalidade, combatendo a violência, uma liberdade financeira, ajudar famílias, transformar gerações de famílias. E Enzo, é interessante que pensa, às vezes nós não entendemos o nível que pode chegar, né? Você entrou agora num projeto que tem um alcance, leva, né, essa informação simples, direta, de uma forma ou outra básica, para milhares de pessoas, para elas poderem simplesmente, caramba, empreender é isso. Porque se você para pensar, às vezes eu converso com algumas pessoas, elas não têm noção do que é empreender. Elas acham que empreender é algo de outro mundo. Exato. Não, então peraí, para empreender eu preciso juntar muito dinheiro? Não. Você só precisa encontrar um problema e encontrar a solução. Acabou, você começou já a empreender. Me fala um pouco da sua expectativa agora na Band. Né? O que está dentro do seu coração? Porque eu vejo que você não faz nada sem propósito. Você não tá. Eu vejo você mais pensando nas outras pessoas do que em você mesmo. Olha, Lúcio, assim, é muito curioso, sabe? Assim, porque eu falo assim que o Enzo em si eu penso menos em mim e penso mais nas pessoas. Porque ali tem a entrega, a alma do Enzo tá ali. Uhum. Mas por que eu falo disso? Porque, assim, por conta da gratidão. E eu quero poder retribuir oportunidades para outras pessoas, como eu tive oportunidades na minha vida. E quando eu falo que as oportunidades elas têm que existir para todos, que elas precisam apenas ser vistas, elas precisam apenas ser conectadas, né? Porque
vamos dar um exemplo. Um empreendedor que participou com a gente, Uhum. que veio do Amapá, um estado tão esquecido, não lembrado, mas que a gente conseguiu, passou pelo programa e teve uma mega oportunidade, está aí, foi investido, teve oportunidade. Então eu falo E que... lembra, mesmo os que não ganharam, Exato. não é muito Não. referente a quem ganhou, é a experiência que cada um teve. Eu sempre falo que ganhar não é aquele que leva o título em si. O sucesso ele vem para aqueles, assim, talvez o momento da pessoa é de ganhar, mas não necessariamente ela vai ter o sucesso. Sim. Às vezes o que perde é o que tem o sucesso. Isso é uma coisa que é muito comum, principalmente, por exemplo, na TV. Se você for pegar o Big Brother aí, é uma referência que, por sinal, é um excelente programa de entretenimento, mas que muitas pessoas que não... Por exemplo, o Gil do Vigor, que é um cara que não ganhou o Big Brother, mas que acabou sendo querido, abraçado pelo Brasil e está aí inteligente pra caramba. Então, eu acho que não necessariamente você precisa ganhar, mas você precisa dar oportunidade das pessoas te chegarem. Então, o programa ele acaba sendo uma ponte entre as pessoas que precisam ver projetos como esses, como esses empreendedores que talvez nunca teriam uma oportunidade na vida deles. E é interessante que a pessoa tem a oportunidade e às vezes o que vai mudar a vida dela é uma coisa que o Mário falar, o Exato. Flaviano, Você. a Isa, eu. Então é interessante, eu aprendi que, olha, quase nada é sobre dinheiro, né? É sobre você levar transformação para a vida das pessoas. Então, às vezes, aquela pessoa, ela não precisava do nosso dinheiro. Tudo que ela precisava era de uma informação, uma direção. Exato. E a pessoa... E tem uma outra coisa também, né, Lúcio, que eu sempre falo assim, será que eu estou pronto para ganhar? Sim. Você entende? É aquilo que eu falo, assim, será que eu estou pronto para a fama? Deus ele tem que perceber se você está pronto para merecer o título, para você ganhar. Muitas vezes você vai perder, mas se Deus achar que você não merece ganhar, você não vai ganhar. Será que eu tenho a humildade de um vencedor? É. Então, tudo é muito relativo nesse contexto. E é interessante que uma das coisas que eu pego muito é da pessoa se conhecer. Porque eu vejo que, ou quase tudo, né, que você busca respostas, está dentro da gente, né? E quando eu falo de propósito, a pessoa fala, mas como? Qual é o meu propósito? E a pessoa às vezes associa a riqueza a sucesso. É E eu dinheiro. não acredito. Vamos lá. O meu propósito está ligado a negócios. O que eu fiz? Eu tenho uma habilidade para negócios, né? Deus, de uma forma, ele me deu um dom para enxergar coisas em negócios. Eu uni com pessoas e agora eu transformo vidas através de negócios. Ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas. Mas não quer dizer que é para todos. Não necessariamente. Então, quando a pessoa fala que não ganhou muito dinheiro, às vezes ela associa como, não, né? Fracassei, não tive sucesso. E eu não acredito nisso. Eu acho que cada um tem um papel e vai cumprir algo. E empreender, Lúcio, é isso. Nem sempre a mudança de percurso ela é necessária. Às vezes eu estou indo por um caminho, mas se for necessário mudar para outro caminho, Muda. faz parte do processo. Outro ponto, errar, quebrar, faz parte do processo. O que você tem que fazer é aproveitar a experiência, né? O que você aprendeu com aquele erro e seguir sem... Claro que você olha para trás, mas para tirar aquilo que você leva de bom. Com certeza. Um aprendizado. Agora, o restante... Porque senão, se você for levar tudo aquilo de negativo que passou no processo anterior, você vai viver numa depressão, você vai viver frustrado. Então, levanta a cabeça e vai. Sempre olhando para frente. E se você pega a história dos empreendedores, a maioria tem uma história de fracasso. Derrota, teve que construir, levantar de novo, quebrou. Eu tive fases que eu tive que simplesmente cheguei no meu escritório e falei, caramba, o que eu vou fazer hoje? Então, às vezes, a pessoa não olha a jornada. É por isso que eu gosto de entender
qual foi a jornada de cada um. E eu tento aprender. Hoje eu estou aprendendo com você pontos que você viveu, o que você fez. Agora, a gratidão, sonhador, né? Eu tenho eu tenho associado de uma forma ou outra a todos. Pessoas que tiveram sucesso, sonhador. Então, peraí, são nós palavras temos o incomuns, caminho, né? mas você entende que tem pessoas que não sonham? Não. Tem pessoas que elas acordam e falam, eu acordei para ir trabalhar, ganhar o meu sustento Vive e não fazer nada mais. Exato. Cuidar do meu nariz e tá tudo certo. Exato. Agora, caramba, quando você acorda com um sonho, com um projeto, e o que eu deixo para todos é, ligue o seu sonho a pessoas. Não somente a você, mas mudar pessoas, que parece que a conexão aumenta. E vamos voltar um pouquinho pro programa, porque o nosso tempo está acabando. Quer falar um pouquinho o que vem de novo? O que você espera? Vamos fechar um pouquinho falando do programa. Bom, Lúcio, eu sempre falo que fazer televisão não é uma tarefa fácil, né? Então, como idealizador, como criador desse projeto, foi difícil pegar o assunto empreendedorismo e levar para a TV aberta. Porque uma coisa é você ter o público da TV fechada e outra coisa é o público da TV aberta que muitas das vezes não tem formação, não tem instrução. Uhum. É a massa. Um dado muito curioso, mas 54% das pessoas que estão na TV não têm acesso a dados móveis. Uau. Não têm acesso à internet. Então, hoje a minha... E às vezes nós achamos que todos têm acesso. Todos têm. Exato. Então, é uma realidade, é um mundo. A gente vive, por exemplo, estamos em São Paulo. Você está fora nos Estados Unidos. Então, assim, mas a realidade que a gente vive é totalmente diferente. Então, o programa, a gente tem esse desafio de deixar o assunto mais leve, de deixar mais simples, de ser mais dinâmico. Uhum. Eu vejo a sua preocupação de levar algo não complicado. Não complicado. Vamos levar a base. A base. Porque num programa de televisão não tem como você achar que você vai profissionalizar alguém, não. Mas você quer, no mínimo, a base para a pessoa. Dá o direcionamento, né? É como eu sempre falo assim, sempre a tua fala, a fala de um empreendedor que está apresentando o projeto. Em primeiro lugar, só o fato de ter alguém ali de uma outra região dentro do programa, já a pessoa que está assistindo a TV, ela vai dizer assim, poxa, que bacana. Eu posso também? Eu posso também. Então, é justamente isso que eu tento enxergar as pessoas que estão do outro lado. Eu sempre falo que as pessoas podem... Eu imagino assim, sempre tem alguém que está com depressão do outro lado, que está passando por uma situação difícil, passando por problemas. Então, eu preciso levar algo leve. E esse desafio é grande. Na primeira temporada, infelizmente, a gente não teve como fazer com plateia, mas agora, na segunda, ansioso. Eu vou confessar que, olha, eu estou numa expectativa boa. São tantas mudanças, né? Que parabéns. Olha, você é um empreendedor nato, né? Você construiu algo que quem olha o que era e o tamanho que hoje, a dimensão que tomou, caramba, que delícia. Então, para mim, está sendo uma delícia poder ver. E tudo esse muito crescimento. rápido, né, Lúcio? Porque menos de um ano. Menos de um ano. Eu comecei na Rede TV do Espírito Santo, fazendo um projeto piloto dentro da comunidade de Paraisópolis. Uau! A primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida se chama Dona Luísa Trajano. Que legal. Sábado passado agora, foi a pessoa que eu voltei a entrevistar. Inclusive, ela se sentiu honrada. Porque ela foi a primeira mulher que eu entrevistei na minha vida. Ela viu a mudança. Ela viu a mudança, exato. E outro cara que eu falo assim, que é uma pessoa que eu sou muito fã, que tem uma história incrível, que eu me inspiro muito, se chama Luciano Huck. É um cara que é do social, um cara que, você vê, ele está na África, está fazendo um papel... O programa dele é uma referência, eu sempre falo que o programa do Luciano, ele acaba sendo uma referência. E um ser humano muito bom. Porque o Luciano, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo como o primeiro homem, né? E a gente percebe na energia, que legal. Sabe, na pessoa que ele é. Então, assim, sair de um projeto piloto dentro da comunidade de Paraisópolis, na Rede TV do Espírito Santo, e menos... E hoje... exatamente. Aí saímos de lá, ficamos uns 4 meses, de lá fomos para a Rede TV Nacional, ficamos mais 6 meses, e hoje...
estamos aí indo, acabamos de estrear o programa em rede nacional, na Band, com esse desafio. Com grandes Com novidades, grandes né? novidades, Você tem exatamente. também o Rufino. Exato, o que- Geraldo Rufino, aproveitando para mandar um grande abraço para o Geraldo, que é um querido, assim, o Geraldo, ele tem além de ter, encantador, ele né? é encantador, além de ter uma luz muito grande, eu sou mega fã, já era fã do trabalho dele, agora no programa, Deus, ele escolheu as melhores pessoas para estarem do nosso lado. Eu não poderia, às vezes eu procuro não buscar respostas, eu falo, digo, Deus age, Sim. e ele está agindo. Ele está agindo, colocando Uhum. vocês, assim como você, que é uma inspiração também, como o Geraldo, como o Mário, como todos também da equipe. Então, assim, Deus cuida, eu vejo. cuida. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um cuidado de Deus na sua vida. Tem, Deus Assim, é muito eu vejo forte. claro isso. Não, isso é muito forte, sabe, Lúcio? Por isso que eu falo aquela velha frase que tem assim: faça o bem sem olhar a quem, que Deus te abençoa. Uhum. Porque, cara, depois que eu passei a aplicar muito isso na minha vida, Deus me abençoou tanto. Me abençoou tanto que eu não fico pensando no amanhã. Eu penso no hoje e faço. Faço sem esperar em troca. Como eu estou fazendo hoje, né? E como eu falei para você, tanto, além de impactar a vida das pessoas na TV, quantas pessoas nos bastidores. Eu até estava brincando ontem, falando com o diretor, falei assim, cara, eu tô aqui cansado. Falei assim, tô cansado, mas eu tô muito feliz, sou grato porque eu não conseguiria, inclusive, com a presença de todos, eu falo toda a equipe técnica, são quantas pessoas são ali empregadas, trabalhando, sabe? Seja o cara que está varrendo, seja o cara que está iluminação, todos. Então, é feito para pessoas, de pessoas, idealizado por uma pessoa e executado por pessoas. Fantástico. Então, eu falo que o programa é feito de pessoas. E isso, para mim, é mais do que tudo, porque é um movimento muito bonito. Prova tanto que agora a gente acabou de ter autorização de uma trilha muito linda, que tem tudo a ver com o programa. Quando eu vi aquela música, eu falei assim, cara, essa música tem que estar na trilha do programa. Deus é tão maravilhoso, assim, eu não fico pedindo. Aí Deus vai lá assim... Você quer mais dar do que, né? Você quer entregar, exato. você quer... E aí a porque, consequência... Assim, e aí quando foi esses dias, né? Eu falando assim, mostrei pra equipe, pro time, falei assim, eu queria tanto essa música no programa, mas eu não... Tipo assim, eu nunca imaginei que fosse ser tão simples como aconteceu. Que legal. Que a equipe veio, no dia seguinte, o Denzel falou assim, Enzo, lembra da trilha? Eu consegui a trilha para você. Uau. A liberação. Então, é o que eu falo. O projeto novo é feito para pessoas, né? Na verdade, esse programa é para transformar a vida das pessoas, um formato novo. Inclusive, também é um programa inclusivo, porque nós temos todo tipo de pessoas, independente de quem, independente de onde. Nós abraçamos a todos. E isso é o que essa, na verdade, é a essência desse projeto tão bonito e que tem feito com que a gente tenha alcançado esse sucesso em tão pouco tempo. E eu tenho certeza que o primeiro foi muito bom, alcançou várias pessoas, transformou, e a segunda temporada vai ser melhor ainda. Vamos lá, antes de terminar, eu quero fazer um bate-bola rápido com você. Vamos lá. Tá pronto? Pronto. Quer tomar uma água? Não, tá tranquilo. Então vamos embora. Vamos embora. Um passatempo. Um passatempo. Eu gosto de estudar. Um herói. Meu pai. Um filme. Um filme. Eu gosto do Ghost. Uma mania. Uma mania. Olha, uma mania. Na verdade, eu gosto muito de música. Ouvir música. Um sonho. Um sonho. Poder ir e que as pessoas sintam orgulho da pessoa que eu fui. Uau. Fantástico. Uma paixão. Uma paixão pela vida. Uma dor. Uma dor. Duas dores, talvez a perda de uma quase mãe, irmã do meu pai, que de verdade me toca de falar, e minha avó, que se foi recente, mas que deixou uma
o Legado Gigante tinha uma história incrível e que eu tive a oportunidade de fazer a minha última despedida agora em janeiro desse ano. Uma pessoa que cumpriu o Cumpriu. propósito dela. E foi lindo porque ela criou 16 filhos. Toda a parte de espiritualidade, de crença em Deus e de amor ao próximo também eu aprendi com ela. Uau. Eu não vou nem continuar perguntando. Eu vou ficar com a sua vozinha. É isso. Fantástico. Enzo, cara, que prazer ter recebido você aqui. Eu que Olha, agradeço. Eu te admiro e eu falo isso não só para você, mas para quem, quando surge o seu nome, eu falo, poxa vida, que exemplo de pessoa. E eu vejo o projeto que você está executando agora, é só o começo, vai crescer muito, muito mais ainda. E queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão ouvindo. Em primeiro lugar, eu te agradecer, né? Agradecer esse convite de poder compartilhar um pouco da minha história. Eu sempre falo que a gente precisa falar um pouco mais das nossas vidas, porque sempre tem alguém que vai ser inspirado e transformado. As dificuldades, elas vão sempre existir. Algumas maiores, outras não tantas. Mas faz parte do processo da vida. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, não espera, vai, dá o primeiro passo, porque você pode. A capacidade de fazer acontecer, todos nós temos. Basta querer. Uau! Nossa, eu falo que eu sempre aprendo, né? Eu sou o primeiro a aprender. Parece que a energia que eu pego desse bate-papo não é igual quando eu escuto depois. Então, poxa vida. E você que escutou aí, compartilha. Eu acho que esse podcast ele não tem sentido se não for compartilhado. Então, se inscreva no nosso canal. E Enzo, você tem que voltar mais uma vez. Vamos voltar. Poder compartilhar mais. Não, com certeza. Eu vamos acho voltar. que reter o que nós temos aqui, eu acho que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. Eu achei que tudo que eu tinha não servia. E depois, quando eu comecei a compartilhar, eu falei, caramba, sou eu mesmo? É a mesma pessoa? Então, acho que é fantástico quando a pessoa se posiciona e decide compartilhar o que tem. Não importa o quanto, mas compartilhar. O compartilhamento da tua vida, da tua história, sempre vai tocar alguém que precise na hora certa e no momento certo. Com certeza. Enzo, tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado. Bom demais.